Em uma situação de sobrevivência, você vai precisar de muito conhecimento. Você também vai precisar de muita criatividade e principalmente de alguns equipamentos. Até o grande mestre, nosso mestre sobrevivencialista MacGyver, tinha lá seus truques e seus equipamentos. No vídeo de hoje, você vai mergulhar num universo de conhecimento de sobrevivência que nunca foi divulgado antes e tem tudo a ver com varetas. Tudo que eu vou dizer para vocês hoje são minhas opiniões pessoais. Esse canal aqui, ele é feito por uma pessoa real, uma pessoa que existe e não uma IA. E nós merecemos sim o seu like, a sua inscrição e principalmente trazer conhecimento inédito e que você ainda não viu em nenhum lugar da internet. Não é fácil. Daqui a pouco você vai achar isso sim lá na IA. Mas antes disso, você está vendo aqui no guia. Então se inscreva, deixe seu like, porque na boa, eu mereço. Como eu disse, são opiniões pessoais, histórias pessoais e muitas delas vindas de experiências pessoais, como é o caso do japonês que eu vou contar agora. É difícil imaginar um japonês pilantra, né? Mas eles existem, eles estão por aí. E eu conheci um japonês pilantra depois que eu mudei aqui para Monte Alto, no interior de São Paulo. Esse japonês era talvez o maior trapaceiro que você já conheceu. Ele sempre levava vantagem em cima dos otários, tipo eu. Um dia, esse japonês apareceu querendo me vender 3 varas de pesca de fibra de carbono. Essas 3 varas de pesca ficaram famosas na época, e a gente está falando de mais de 10 anos atrás, até aqui no canal Guia do Sobrevivente. Por quê? Porque quando eu abri a vara de pesca, não tinha necessariamente uma vara de pesca. Ela tinha os eixos da vara de pesca, como se ela tivesse desmontada, tá? Ela não tinha aquele último rabicho da vara de pesca, a última parte da vara de pesca, e nem a tampa de baixo. Ela tinha só um case e as varas de fibra de carbono lá dentro. Ah, isso é importante. Eram varas de fibra de carbono de 4,5 metros, eu acho. Agora tá tudo bem, mas eu demorei 1 ano para que essas varas viessem para minha mão, tá? Ele ficou 1 ano me devendo a entrega dessas varas. E quando entregou, entregou faltando pedaço. Certo, o que eu ia fazer com varas de pesca de fibra de carbono faltando um teco? Já era, né? Pois é. Todo mundo sabe que eu não sou um pescador. Não que eu não consiga tirar de vez em quando um peixe da água. Eu até tiro, tenho meu kit de pesca, tenho minha tralha de pesca, e foi exatamente por conta daquela vara de pesca que veio faltando que começou uma das minhas montagens mais interessantes de todas. Uma que provavelmente você já viu no Guia do Sobrevivente ao longo desses anos todos. Porque vira e mexe, ela tá lá comigo. E foi aí que eu me perguntei, por que mais pessoas não usam isso? Talvez até por eu não ter mostrado isso para vocês. Mas nós vamos resolver isso agora. Lembra que eu te pedi um like? Bota o dedo no like. Ou, se você não quiser agora, coloca quando o vídeo terminar, se você aprender alguma coisa. Meu filho de 11 anos decidiu que ia me ensinar a pescar, então já peguei minha tralha de pesca para ir lá com ele. Sua mãe, né? Nossa, quantas 1000 vezes vocês já viram isso aqui no meu canal comigo? Milhares, né? E toda vez que eu pego isso daqui na mão, eu falo que eu vou mostrar para vocês o que tem dentro. Acontece que o que tem dentro disso aqui já mudou mais de 50 vezes, tá? Agora, dentro dele, tem varinhas de pesca, tá? Eu vou tirar uma aqui para vocês verem, ó. Tá, enroscou, é claro, tem sempre que enroscar quando a gente vai mostrar. Aqui está uma varinha de pesca, não é a varinha do japonês de fibra de carbono, mas é uma boa vara de pesca e ela tá completinha. Fora ela, eu tenho mais algumas varas de pesca aqui dentro, tá certo? Acontece que teve um fato enquanto eu estava aprendendo a pescar
que me fez mudar de ideia quanto aos meus kits de sobrevivência. Eu vou pegar uma delas aqui só para mostrar para vocês e vocês vão entender direitinho o que eu fiz, porque vocês não são burros. Na época eu pescava num clube que tem aqui na cidade e ali no clube permite pernoite. Então o que eu fazia? Eu colocava a minha rede ali, deitava ali na rede e eu levava uma lona para jogar por cima, uma lona da Guepardo, uma verdinha. Numa dessas pescarias, porém, bateu um vento brutal. Brutal. Aí eu tive a brilhante ideia de montar uma vara de pescar como se fosse um abrigo de sobrevivência. E foi assim que eu dei uso para aquelas varetas do japonês. Tá certo? Olha só. Ela é mega flexível. Essa daqui deve ter uns 2 metros e quebradinho, 3 metros, acho. Mas olha só. É mais do que suficiente para você envergar e segurar um pouco do vento. Na verdade, eu já estava com a lona. O que eu fiz foi esticar a vara de pescar e usar ela cruzada para ela cortar um pouco do vento e eu consegui dormir. Porque o barulho, a ventania, não estava conseguindo dormir com aquela lona batendo de um lado para o outro. Foi a primeira vez que eu fiz um abrigo de vara de pescar. Parou por aí? Não. Não parou por aí. Eu comecei a frequentar vários lugares que vendiam vara de pesca, tralha de pesca, e pedi para o dono me vender varas que o pessoal devolveu, que entregou. Foi difícil achar um conjunto de varas grossas e boas, mas eu achei. Tanto que quando a gente foi para o Upur, boa parte da estrutura que nós montamos no carro, nós montamos com isso aqui, varas de pesca. Telescópicas dessa daqui, você esticava a vara de pesca, prendia a lona diretamente nela com engasga-gato e pronto, nós tínhamos um abrigo familiar ali para cozinhar e fazer as coisas tranquilamente. Funcionou maravilhosamente bem. E assim começou de verdade a jornada pelas varetas. Eu não posso dizer para você que nesse estojo aqui tem sempre o mesmo tipo de vareta, tá? Não tem. Agora, vocês estão vendo varas de pescar, mas eu posso tranquilamente também levar para o meu acampamento um espeto de churrasco. É ou não é uma vareta? Para mim, é uma vareta. Essa talvez seja a vareta mais brutal que eu tenho na minha coleção de varetas. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Ó, vou mostrar aqui para vocês. Olha só a brutalidade dessa varetinha da Cold Steel. Ela é feita para encaixar numa outra vareta e vai funcionar literalmente como uma lança javalizeira, tá certo? Então, aqui é mais uma das coisas que eu posso colocar na minha bolsa de vareta, principalmente transportar discretamente. Sim, porque uma bolsa de vareta dessa você pode colocar fácil do lado da sua mochila de evasão, da sua mochila de sobrevivência. Mas você acha que não tem nada a ver com sobrevivência ainda? Espera aí, saca só essa varetona que eu vou mostrar para vocês agora. Ó, ela vem aqui, olha isso aqui. 2 parafusos e aqui mais o resto da vareta. Quando eu monto isso aqui, ela se torna um arco longo. Sim, um arco longo perfeito, um arco longo de caça, de 45 libras. Sabe o que dá para fazer com isso aqui? Colocar dentro do tubo e levar. É uma vareta. Olha só que incrível. Flechas. Flechas, meu amigo, são varetas. Um arco e flecha nada mais é do que um pau, uma corda e um monte de varetas. Ai, mas que brutalidade, Batata, eu sou Nutella, eu não vou atirar de arco longo que nem um viking medieval, eu quero alguma coisa mais delicada. Então eu vou mostrar uma vareta delicada que é capaz de prover comida na sua mesa. Você não acredita? Nem é um arco, nem é um Clairol, aquela lança de mão, nada. Olha isso aqui. Sabe o que é isso aqui? Consegue ver? Isso aqui, meu amigo, é uma outra vareta, é uma zarabatana. Sim, um atirador de varetinhas. Pode um negócio desse? Pois é. Agora, comece a imaginar você montando um kit que tenha
hastes dentro dele, que você vai ver que você vai ter a vara de pescar de fibra de carbono, que vai servir como um abrigo para segurar uma lona, até para se curvar mesmo, porque a fibra de carbono permite isso, e você fazer uma espécie de iglu de sobrevivência se você estiver perdido em algum lugar ou tiver numa situação difícil. Você vai ter uma zarabatana capaz de caçar ratos, pequenos animais, pombas, passarinhos, entendeu? Ah, e você pode levar um bom tanto de munição junto com essa última varetinha. Aí uma zarabatana é uma baita ferramenta de sobrevivência. Você tem a própria vara de pescar, que é um grande provedor de comida. Ah, mas e o kit de pesca, batata? Você põe aonde? Agora vem a parte louca dessa explicação. Viu, mulher? Eu não falei para você que eu ia arrumar as coisas todas? Toda essa bagunça se organiza. Você viu aquele case interessante de guardar varas de pesca, não é? E se eu disser para você que para várias situações você pode comprar até um kit montado de sobrevivência? Sim, isso existe. Eles já montaram kits como esse daqui, da US Militar, tá? Que é um kit que vem com vários mini kits dentro dele, tá? Vou abrir aqui para vocês verem como que ele vem. Olha só, são várias bolsas ou latas montadas aqui dentro, que cada uma vai ter a sua função e vai montar um kit de sobrevivência. Tá vendo aqui? Kit de sobrevivência, kit de manutenção de armamento, kit de primeiros socorros, kit de manutenção de coturno, kit de higiene e mais uns 3, 4 que estão lá dentro. Eu sei o que você vai dizer. Nossa, Batata, existem coisas muito mais legais e mais novas que essa. Eu sei. Isso daqui nada mais é do que um tubo de PVC de 10 centímetros ou 4 polegadas. Com alguma experiência e um pouco de inventividade. Vamos lá. Eu vou tirar essa cordinha aqui. Vou pegar um kit de sobrevivência. Dá uma boa olhada nele. Podia ser uma lata de comida, podia ser um ensopado, podia ser qualquer coisa. Primeiros socorros, tá? E olha só. Vou clicar ele aqui, ó. Literalmente encaixando ele lá dentro. Viram aqui? Onde ele tá? Olha só. Aí agora, vamos empurrar ele lá pro fundo. Entrou. Esse aqui é uma medida diferente. Eu vou deixar ele para o final, tá? Vou pegar outro da mesma medida. Esse daqui seria um kit de manutenção de coturno, tá? Nenhum de vocês usa coturno. Todos vocês têm uma bota survivalist. Olha só. Encaixamos e mandamos lá para dentro. Manutenção de armamento. Lembrando que esses kits eram montados para o pessoal do exército, tá? Olha só. Encaixou. Mais um. Esse aqui, kit de higiene. Esse daqui, kit de costura. E assim vai. Primeiros socorros e tudo mais. Olha só como ficou. Eu conseguiria transportar uma BOB inteira dentro de um case como esse daqui. E é por isso que muitas vezes quando você assiste um vídeo do guia, você me vê fazendo exatamente isso. Transportando itens de sobrevivência ou equipamentos que eu vou usar no vídeo dentro disso aqui. Apesar que no meu caso quase sempre tem um tripé aqui dentro para poder gravar vídeo para vocês. Mas no geral sempre tem pelo menos um kit de sobrevivência e mais alguma coisinha marcada ali. Você acha que acabou? Não, eu vou mostrar mais uma coisa louca para vocês. Aqui a gente pede like, mas também oferece conteúdo de verdade, tá? Todo mundo sabe o que é isso aqui. Isso aqui é um kit de sobrevivência comprado também, só que ele é completinho, ele vem com uma garrafa indestrutível e mais um monte de equipamentos ali dentro. Tá vendo? Será? Vamos ver. Encaixando aqui, tirando a cordinha. Olha só. Aqui está um kit lá dentro, montado. Esse aqui pode ser o equipamento que você leva. Você monta um kit de sobrevivência dentro da garrafa, com tudo que você precisa. Purificação de água, lanterna e tudo mais. A garrafa vai manter ele impecavelmente seco. E você ainda vai ter um monte de espaço
para poder colocar outras coisas. Agora ele está lotado porque ele está com várias embalagens lá dentro, ó. Eu tenho um monte lá, mas você consegue encher ele até a ponta. Você acha que não vai dar certo? Então vamos pensar em uma outra coisa. Eu fiz altas melhorias nesses potinhos aqui dos kits de sobrevivência. Se vocês quiserem que eu mostre isso para vocês no próximo vídeo, coloca aqui nos comentários que eu mostro como ficou. Sabe por quê? Porque eu levo essa bolsa aqui no carro. Ela é perfeita para você colocar ali no porta-mala e esquecer. Então é um baita kit para você levar no carro, principalmente se você der uma melhorada nele. Só que eu tinha um problema. Esse kit aqui, como vocês viram, ele ocupa todo o espaço que você tem de uma peça de pesca dessa aqui. Existem maiores? Sim, existem. Eu não tenho, eu só tenho essa. Quando você está com duas pessoas, beleza, você enche um deles com os potinhos e vai para o que você tem que fazer. A outra pessoa leva as varetas. E quando você está sozinho? Pois bem, vamos fazer um teste agora. Eu vou abrir aqui e vou colocar uma vara de pesca dessas aqui. Uma vara de pesca absolutamente comum, tá? Vou colocar ela aqui. Percebeu? Já não vai. Só essa varinha já vai ocupar o lugar do que seria o potinho, não é? E se você tiver potinhos diferentes? Pois bem, eu fui atrás disso. Pote normal, novo potinho. Pote normal, novo potinho. Não parece, mas esse espaço de um dedo e um pouquinho que tem aqui vai permitir que você leve tudo o que você quiser. Sabe como? Assim, ó. Olha isso. Eu coloquei aqui fogo, água, pesca, costura, primeiros socorros, higiene, iluminação, utilidades e afiação e o sling ball. Eu coloquei até uma montagem com sling ball aqui. E esses potinhos, meus caros, eles se conectam. E então já dá para levar uma varinha de pesca ou mais até, umas flechas e até, deixa eu tirar a cordinha aqui que ela atrapalha, um kit que você vai montar aqui, ó, e vai entrar lá dentro, tá? Com tudo que você precisa. Olha só, caberia mais potinhos aqui, tá? Mas foi o que eu achei que seria necessário para mim. Olha só, tem a vara de pesca ali, cabe mais, ó, eu tô com a mão aqui dentro, cabe um espeto de churrasco, cabe uma lança, cabe até um arco e flecha inteiro com algumas flechas aqui dentro. Ou seja, é uma baita ideia para quem está bitolado só na mochila de sobrevivência. A ideia não é essa, a ideia é você poder fazer mais, você ser meio um MacGyver, e aquele lance de adaptar tudo em situações de sobrevivência e até o extremo. Esse aqui é um dos que você mais acha agora no mercado. Ele pode ser feito exclusivamente para alimentos, tá? Você pode colocar aqui o alimento que você vai consumir. Sal, açúcar, aqui você põe um pouco de arroz, aqui você põe os temperos, uma mistura, seja lá o que for que você vai carregar. E aí, ir montando esses potinhos dessa forma aqui, que eles fiquem dentro de um tubo. Bacana, né? Agora, você quer ter uma ideia da dimensão que é essa adaptabilidade? Então vamos imaginar numa situação de colapso extremo. Você tem um tubo desse aqui com alimentos, remédios e aquilo que você precisa. A sua BOB está em um tubo. Não estou falando que tem que ser. Não, você trocou a mochila por um tubo. E dentro desse tubo você tem um rolo de filme PVC. Com isso aqui você faz corda, você faz abrigo. Sabe o que mais? Imagine agora um rolo de filme PVC desse daqui de 300 metros e duas varas de pesca. Imagine você construindo um iglu com duas varas de pesca fincadas no chão e montar e embalar ela com isso aqui, ó. Automaticamente você vai ter talvez uma proteção melhor até que muita barraca por aí. Você já tinha pensado nisso? Você gostou? Você expandiu, aprendeu alguma coisa criativa fora da bendita IA? Pois é, se você aprendeu,
coloque o dedo no like e me dá um comentário. Só um comentário do que você achou do vídeo e de que parte você gostou mais. Isso vai valer demais aqui para o Guia do Sobrevivente. Se inscreva, dedão no like e a gente se vê no próximo. Até mais.